irmãos, bom dia, né? Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Efésios, né? Uma das cartas que Paulo escreveu enquanto estava na prisão. A gente parou no capítulo 2. Nós vamos tentar dar uma esticada, porque o nosso tempo está curto, né? Vamos tentar fechar essa carta hoje, quarta-feira, não é isso? É hoje quarta, né? Porque me parece que o Giovanni vai mudar os dias aí. Tá tranquilo, o dia que mudar, beleza. Então, eu queria que vocês pensassem o seguinte: quando Deus escolheu um povo, por que Deus foi, para qual objetivo que vocês acham que Deus escolheu aquele povo de Israel? Foi para qual propósito? Qual foi o objetivo de Deus quando Deus escolheu aquele povo para ser o seu povo? Para ser a luz do mundo? Para salvar outros povos? Para apresentar Deus? Faz sentido. Está dentro do que eu quero ouvir. O que mais? Para trazer lições. Eles iam ter contato com Deus. Eles iam passar a conhecer Deus. Então, eles iam poder repassar para as pessoas, concordam? Né? Eles iam poder transmitir para as pessoas tudo que eles ouvissem de Deus, tudo que eles passassem a conhecer de Deus. Eles iam conhecer esse Deus que é um Deus que é amor, né? Então, o objetivo de Deus era que esse povo, né, transmitisse, né, para todas as outras nações que Deus era um Deus de amor. Era um Deus que não faria acepção de pessoas, que todas as nações, todas as pessoas, de todas as cores, né, crenças, que se chegassem até ele, teriam a oportunidade de também ser conhecido por Deus. Mas os judeus, o que eles fizeram? Eles simplesmente se fecharam, se apoderaram, né? Eles acharam que Deus pertenciam a ele, né? E isso acabou fazendo com que os judeus se tornassem um povo orgulhoso, um povo arrogante, um povo duro, um povo egoísta, um povo que começou a olhar outros povos, né, por cima. Então, eles começaram a ver as outras nações, né, como se elas fossem indiferentes a eles. E nós chegamos onde nós estamos. Por que eu estou iniciando essa aula, né, desse jeito? Porque nos dias de hoje, se fala muito na questão de preconceito, né, de preconceito. Mas o preconceito já existe, há muito tempo, tá? Isso já é de tempos atrás. E nós vamos ver também que lá em Éfeso houve-se também esse problema. Vejam comigo no capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz aí,
na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que se consistia em ordenâncias, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Deus deu os mandamentos. Mas será que os mandamentos de Deus foi dado para criar inimizade entre o homem com o homem? Aqui está se referindo quem? Judeus e gentios. Mas será que a lei, será que os mandamentos, irmãos, foram criados por Deus, foram dados por Deus para criar esta inimizade? Óbvio que não. Com certeza que não. Onde que foi a falha aí? A falha foi justamente na aplicação desses mandamentos, por parte desse povo que Deus escolheu. Pega a visão, vai acompanhando o raciocínio. Quem desfez a inimizade? Cristo, na cruz, enterrou a lei, né? Ele se tornou esse homem, fazendo a paz. Hoje, nós, como o corpo de Cristo, estamos debaixo, né? Somos hoje o corpo e Cristo é o cabeça. E estamos debaixo das ordenanças de Cristo. Então hoje nós precisamos seguir as suas ordenanças. Mas se nós também não submetermos, não cumprirmos, não fizermos segundo a vontade dele, nós podemos cometer os mesmos erros. Erros que os judeus cometeram, que ele, no seu ministério, na sua peregrinação, na sua caminhada aqui durante os 3 anos, ou 3 anos e meio, que Jesus foi quebrando barreiras, quebrando protocolos. Lembra, né, os judeus com os samaritanos, irmãos, né? E hoje, a gente vê, irmãos não conversam com irmãos. Igreja de Cristo, não olham, não conversam. Criam-se inimizade entre nós. Então, para mim, isso é muito sério. Porque se a gente não consegue resolver os problemas dentro da nossa casa, se a gente não consegue apaziguar, envergonhar Satanás na nossa casa, irmãos, como que nós vamos pregar o Evangelho? Como que nós vamos evangelizar? Como que nós vamos, não fugiu a palavra, trazer pessoas, né? Como que nós vamos buscar o rebanho lá fora, se a gente não está conseguindo promover a paz no nosso meio? Por questões, às vezes eu chamo burocráticas, por questões de quebrar orgulho, por questões de orgulho, de achômetros. Então isso aqui me chamou a atenção. Essa madrugada eu estava estudando esse texto, falei, vou compartilhar isso com meus irmãos, né? Vou levar esse ponto para os meus irmãos. Sabe por quê? Que eu queria que vocês anotassem aí, né, o ponto da nossa aula, que qual é a nossa verdadeira identidade? O que Cristo nos tornou, nós nos tornamos em Cristo. Né? Romanos 3, 24. Eu vou citando aqui, vocês podem anotar, porque eu acho que essas anotações vocês podem, né, encontrar com alguém, e vocês podem evangelizar, conversar com elas e falar com elas. Olha o que Jesus nos torna,
Romanos 3:24. Fomos justificados, declarados inocentes do pecado. Primeira coisa, fomos justificados. Romanos 3:24. Inocentes do pecado. Romanos 8:1. Nenhum castigo nos espera. Ô glória! Vê se não pode dar um glória aí, Marcone. Ué. Veja bem, irmãos. Isso renova a esperança. Você está em casa, meio desanimado, você saber assim, poxa, Senhor, como é bom saber que nenhum castigo me espera o dia que o meu ciclo se encerrar. Né? E não é eu quem digo, né? A palavra do Senhor quem diz, Romanos 8:1, nenhum castigo nos espera. Romanos 8:1, fomos libertos da lei do pecado e da morte. Fomos libertos da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2, desculpa. O primeiro é 8:1, Romanos 8:1, nenhum castigo nos espera. Depois, Romanos 8:2, fomos libertos da lei do pecado e da morte. Agora, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Fomos santificados, tornamos santos. 1:2. Fomos santificados, tornamo-nos santos em Jesus Cristo. Oi? Tornamo-nos santos em Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:30. Somos puros e santos em Cristo. Eu acho legal isso. Eu acho bom a gente ter essas anotações, porque eu já presenciei alguns irmãos, algumas pessoas com algumas ideias, com alguns pensamentos, achando que elas precisam fazer alguma coisa, viver de alguma forma, para que elas possam perceber, ver, sentir que elas são santas. Mas o que faz você ser santo não é as suas atitudes, mas é Jesus Cristo. O que faz você ser separado, o que faz você ser liberto, não são as suas práticas, não são a sua mudança de vida, mas é Jesus Cristo. Entendeu? Somos puros e santos em Cristo. 1 Coríntios 15:22. Voltaremos à vida na ressurreição. Que na verdade, irmãos, isso aqui não é vida. Aqui nós só estamos de passagem. Isso aqui não é vida. Não se iludam achando que você está vivendo, porque aqui não é vida, não. Aqui nós só estamos... Oi? Só um rolê, né? Somos estrangeiros em terras estranhas. Somos peregrinos, não é mesmo? Veja bem, tem um cântico antigo, né, que peregrinando pelas montanhas e pelos montes, vivo na luz. É só para os antigãos aí. Ô, glória! O glória é só da antiga, aquilo lá é bom. Gente, esses louvores é maravilhoso. Qual foi o último aí que eu... 15:22, né?
2 Coríntios 5,17. Esse todo mundo sabe de cor. 2 Coríntios 5,17. Somos nova criatura. Se alguém perguntar, Evanildo, por que você é lindo? Você fala assim, porque eu sou novo criado. Porque eu sou uma nova criatura mesmo, por isso que eu sou lindo. Por isso que a Rosilane me apaixonou comigo. Olha. Não é? Ai, ai. 2 Coríntios 5:21. Somos justificados para com Deus. Isso é confortante demais, irmãos. O pecado nos tornou inimigos de Deus. Nós tínhamos um problema sério com Deus. E um problema que dificilmente, não tinha como você resolver esta situação. Mas Cristo resolveu por você. Cristo pagou a sua dívida. E agora você foi justificado para com Deus. Gálatas 3:28. Somos um em Cristo, juntamente com todos os outros crentes. Gálatas 3, versículo 28. Rapaz, se todo mundo entendesse isso, que nós somos um em Cristo, juntamente com todos os outros crentes, nós íamos pensar 1, 2, 3 vezes antes, de querer falar, mal, querer criar um problema, uma discórdia, uma confusão, discussão, porque nós somos um em Cristo, Então, se eu crio, se eu estou criando um problema com o Marconi ou com a Gisele, eu estou criando um problema com o corpo, sabe? Não tem como, falar o problema é com Gisele ou o problema é com Marconi. Se a gente pensar assim, a palavra de Deus está equivocada então, porque ela está dizendo que nós somos um em Cristo, juntamente com todos os outros crentes. Há uma ligação, é um corpo que ele está ligado, os membros estão ligados. Então, se tem um problema com um irmão, todos sentem. Se todos estão sorrindo, se um está sorrindo, todos estão felizes. Se um está chorando, todos estão tristes. Há uma conexão com a igreja. Essas coisas nós precisamos de estar ensinando, de estar pregando, de estar falando, de estar mostrando no grupo, de estar mostrando o rebanho, para que o rebanho possa compreender essa situação. E na hora que ela falar mal da Isabela, Isabela, se eu estou falando mal da Isabela, estou falando mal do Giovanni, estou falando mal da Maria, estou falando mal da Rosilane, estou falando mal, porque nós somos um corpo. Se eu for fazer uma fofoca com o irmão aqui, eu falo, irmão, você está fazendo fofoca de quem? Do Evanildo? O Evanildo, vem cá. Chama. Não existe, não pode fazer, porque se você está fazendo fofoca dele, você está fazendo de mim. Você está falando dele para mim? Se você fala dele para mim, você fala de mim para ele. Porque nós somos um em Cristo. Essa é a nossa verdadeira identidade em Cristo. Não é mesmo? E ele continua. Efésios capítulo 1, versículo 3. Fomos abençoados com
todas as bênçãos espirituais em Cristo. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Maravilha, né? Efésios capítulo 1, versículo 4, somos santos irrepreensíveis. Eu acho isso fantástico, porque, irmãos, o Espírito Santo hoje habita, opera em nós. Ser irrepreensível não quer dizer que nós não erramos, não quer dizer que nós não falhamos, mas significa que nós, quando eu erro, eu não preciso de esperar a Francisca chegar perto de mim e me exortar, me admoestar, me corrigir, falar do meu erro. Antes dela me chamar a atenção, eu reconheço o meu erro, eu já peço perdão, eu já assumo, né, que eu errei e está tudo certo. Quando ela vier falar comigo, fala, sua irmã, eu já reconheci o meu erro, eu já procurei o Brian, eu já pedi ele perdão, e já está tudo certo entre nós. Ô irmão, que Deus te abençoe. E pronto. Ser irrepreensível é isso, não quer dizer que não significa que não peca, que não erra. Mas é uma das qualificações de presbítero, é que ele seja irrepreensível, nesse sentido. Ok? Efésios capítulo 1, versículo 5 e 6. Fomos adotados como filhos de Deus. Mexe comigo não, meu pai é Deus, hein? Mexe não. Gente, isso é uma... A gente não tem noção do poder que está sobre nós, né? Não para você vingar, não para você cometer injustiça, mas sabe quando você está ou no seu trabalho, ou você sente que você está sendo injustiçado com alguma coisa, e você tem o poder da oração, e onde você estiver, meu irmão, você pode falar com seu pai, e você ali, você não precisa de dobrar o joelho, de levantar as mãos. Do jeito que você estiver, você pode falar com teu pai. Você pode falar, seu pai, o senhor está vendo, eu estou entendendo que eu estou sendo injustiçado nessa situação. Eu não estou aqui para fazer justiça, que o senhor manda a gente lançar todas as coisas diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso juiz. Se há alguma injustiça, que o Senhor providencia, que o Senhor resolva para nós. Tome providência, que o Senhor pune, que o Senhor resolva, porque o Senhor é justo, né? Se eu estou errado, se eu mereço isso, que o Senhor também me mostre. Irmão, Deus responde, e Deus mostra, porque Deus é o nosso Pai, e um pai não deixa o seu filho sem resposta. E isso é em qualquer situação. Ele envia anjos ficam acampados, né, ao seu redor. À noite, de madrugada, eu fico conversando com os anjos, com os arcanjos, com os serafins. Eu saio de madrugada lá, fico andando lá naquele condomínio. E Gabriel, né? Fico tentando ver os gambás, né? Que eu gosto de ver os gambazinhos, né? Porque os gambás, você sabe que pode matar gambá, né? Porque gambá é um predador das cobras, de bicho peçonhento. Aí eu fico conversando com eles.
Às vezes passa alguém assim, vê eu. Acho que eu estou meio doido, né? Mas não estou doido não, estou conversando com meu pai. Ué. Aí não é uma oportunidade, é um testemunho. Ué, você é crente? Eu sou cristão, sou filho de Deus. Vem cá, vamos conversar um pouquinho. E assim vai. E nós vamos levar. Hoje eu ganhei uma salada de fruta de uma pessoa de um outro condomínio. Ele me ligou, eu falei assim, não vou atender o Rogério, não. Me ligou uma vez, não vou atender, não. Me ligou mais uma, não vou atender, não. Por fim, ele foi lá. Sr. Júlio, estou te ligando, você não me atende. Você está com fome? Eu falei, Sr. Rogério, eu almocei tarde, estou satisfeito, fiz um lanchinho aqui. Não, mas eu trouxe aqui, ó. Você come maçã? Eu falei, como. Abacaxi, como. Melancia também, é? Não, então, tem uma salada de fruta aqui para você. Me trouxe uma salada. Eu falei, eu vou ter que aceitar, ó. Lá do condomínio Canindé, olha para você ver. Ai, Deus, isso é bom demais, é. E ele me ligando para falar comigo que queria levar a salada. De quebra, levou um pedacinho de costela ainda. Aí eu tive que comer também, né? Mais tarde, meu fígado vai sentir. Vou ter que tomar um remedinho. Mariana, não pode ouvir isso aqui não, que ela vai xingar. Ai, ai. Gente, Deus é bom, viu, gente? Nossa, Deus é bom. Vamos continuar aqui. Eu parei em Efésios 1, 5, 6, né? Efésios 1, 7. Nossos pecados foram retirados e estamos perdoados. Ando com isso, irmãos, ando com essa convicção. Nossos pecados foram, Nossos pecados foram retirados e estamos perdoados. Aqui em Betim, eles falam uma frase mais ou menos parecida com essa, né? Quando a pessoa batiza, eles falam assim, Anísio, seus pecados foram, o que, Guilherme? Perdoados, E é verdade, Efésios capítulo 1, versículo 7. Nossos pecados foram retirados e estamos perdoados. E é verdade. Nós não vivemos mais no pecado, irmãos. E se você pecou, se você errou, não pensa você que agora você está perdido de jeito nenhum. Você peca como filho, você erra como filho, e Deus continua olhando com você, Deus não te abandona por causa disso. Senta, inclina sua cabeça, ora, chama um irmão se for necessário, confessa o seu pecado, e continua vivendo em paz com o Senhor. Seus pecados foram perdoados, essa é a nova identidade, a verdadeira identidade do cristão. Nós não podemos deixar, que ninguém comece a lançar uma culpa que não existe mais sobre as nossas vidas. Ok? Mais uma aqui para a gente poder encerrar, Colossenses capítulo 2, versículo 10. Recebemos a plenitude de Cristo. Colossenses 2, versículo 10. Recebemos a plenitude de Cristo. E por fim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, teremos a glória eterna. Essa é a nova identidade do cristão, A nova identidade do servo de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Então quando você encontrar com uma pessoa, meu amado, brigadão, você conversar com alguém, você pode pegar esses textos, e conversar com ela e falar, olha, o que Jesus pode fazer com você, quer fazer com você, tornar você, uma nova pessoa, uma nova criatura. Essa vai ser a sua nova identidade, a verdadeira identidade daqueles que vão estar em Cristo,
É isso aí. Ok? Então tá. Então vamos caminhar aqui para a gente poder Então, nós vamos fazer essa leitura, né, do capítulo 2, né? Vamos ler do versículo 11 até o versículo 22. Tem microfone aí? Tem, Anísio? Leia para nós aí, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22, ao 23, né? Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. 17. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. 21. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. 22. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ok, obrigado, irmão. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, quando Paulo estava preso, né, os irmãos ficaram um pouco tensos, né? Os irmãos ficaram preocupados com a prisão do apóstolo, tá? Então, essa carta também é uma carta que traz um certo conforto ao coração das igrejas daquela região, que ela vai ser linda e vai acalentar o coração desses irmãos. É interessante, né, esse capítulo 2 aí, porque Paulo opõe duas épocas, né, e dois modos de viver. Sem Cristo, né, e com Cristo, tá? Você viver sem Cristo e você viver com Cristo. Viver sem Cristo é o mundo pagão, tá? Cuja mentalidade, o modo de pensar e o modo de agir manifestam a presença ativa de quê? Do mal, né? Que é o egoísmo, que assume as formas individuais e coletivas, né? Dividindo os homens,
Eu acho isso interessante, porque quando a gente vê, né, divisão, problema de egoísmo, problema de contenda, essas coisas no nosso meio, isso é o quê? Isso é uma reação, é um comportamento de uma pessoa que está vivendo sem Cristo, porque isso não é uma mente de uma pessoa que está vivendo com Cristo. Isso é uma mente de uma pessoa que vive sem Cristo. Olha o mundo. É só olhar para o mundo. O mundo vive sem Cristo, irmão. Por isso que há essa disputa, essa divisão, essas guerras. Observa para vocês verem, né? Que a mente delas é uma mente pagã. Acabou, sumiu? É uma mente pagã, né? É uma mente mundana, é uma mente carnal, tá? É uma mente que pensa em si somente. Agora, viver com Cristo, surge nova forma de viver. Qual é? O amor que gera adoção e comunhão através das obras que continuam a ação de Jesus Cristo. Eu acho bacana, eu acho interessante, esse negócio me chamou muita atenção, porque às vezes a gente vê algumas pessoas querendo inventar moda dentro da igreja. Inventar coisas, criar coisas. E na verdade, o que nós temos que fazer é simplesmente dar continuidade, continuar realizando o projeto de Deus. O projeto que Jesus deixou. Nós não temos que inventar nada dentro da igreja do Senhor. Nós temos que dar continuidade no que Ele deixou. O que Ele deixou para nós? Primeira coisa, ide, pregai o Evangelho a todas as criaturas. É isso que nós temos que fazer. Pregar o Evangelho. Depois, ensinar essas pessoas. Elas vão batizar. Depois tem que ensinar elas a perseverar. Cuidar, né? Elas vão crescer. E nisso a gente tem que ter o quê? Salas, para que tenha o quê? Distribuição de idades, né? De tamanhos, escolas dominical, tem que ter os professores. E dentro dessas salas de aula vai ensinar o quê? O que Jesus nos deixou. Não é mesmo? Gente, isso é um ciclo. Para quem inventar? Vão mexendo em quê nisso aí? Esse é o projeto que Ele nos deixou. Não é? Já desde o passado falo que os mais velhos ensinem os mais novos. Que os mais velhos ensinem os mais novos. Hoje, a gente tem jovens, crianças com muita dificuldade de ouvir, de entender, ter ensejo, vontade, desejo de ler a palavra de Deus, de vir para a escola dominical, não gostam de ler a Bíblia, não tem um acompanhamento em casa, mas é porque a criança, é a culpa da criança? Não é. Muitas vezes é porque os pais também não têm a prática, às vezes porque os pais não têm tempo, porque os pais não tiram, né, aquele tempo para poder ter esse compromisso. Muitas vezes porque a própria congregação também não dá aquele suporte, não leva a sério essa questão da escola dominical, não investe nisso aí, sabe?
não faz aquele investimento, não leva a sério esse negócio de levar, de ter salas. Se a gente não fizer a nossa parte, irmãos, não vai ter um milagre aqui, não vai acontecer que as crianças vão, do nada, vão descer sobre elas sabedoria, e elas vão se tornar crianças sábias, entendidas, e já vão aceitar Jesus. Quando elas se tornam adolescentes, e olha que elas vão para as escolas seculares, vão conhecer crianças, vão conhecer outros grupos de pessoas, de jovens, né? Elas vão ter contato, e tem que ter o contato com outras crianças, mas elas vão ficar com dificuldades de o que fazer lá fora. E elas vão acabar sendo atraídas. Vão ficar acabando sendo atraídas. Mas por quê? Qual o problema? Isso é importante. A gente pensar nisso aqui, ó, né? Crescimento, irmãos, de uma igreja, ela começa dentro, aqui dentro. É aqui dentro mesmo. Se a gente pegar quantas famílias nós temos aqui, a média das nossas famílias, 2, 3 pessoas cada família. Quantas participam? Quantas estão envolvidas? Quantas estão na escola dominical? Quantas que os filhos vêm? Quantas que estão participando? Como que é esses pais dentro de casa com seus filhos? O que eles estão fazendo? Qual é o tempo que é dedicado? Fazem essas pesquisas para ver. Isso eu estou falando porque é uma mente sem Cristo, uma mente com Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque você sabe fazer a campanha. Vamos fazer a campanha evangelística. Vamos fazer. Aí você convida, chega, suponhamos que chega 50 pessoas aqui nesta congregação. Vocês são alunos. Não é a primeira vez que eu falo, porque desde 2012 que eu dou aula. E todas as aulas eu sempre falo isso com as turmas. E eu pergunto. Chega 50 pessoas para visitar essa congregação. Nós temos condições de dar suporte para elas? Chega aqui 20 famílias, pai, mãe, com 3 filhos. Nós temos grupo de casais aqui? Não temos. Já não vai ter encontro de casais. Nós temos grupo de jovens aqui? Não temos, já não vai ter encontro de jovens. Né? Nós temos grupo de homens aqui? Não temos. Já não vai ter grupo de homens. Tem grupo de mulheres, uma vez por mês. Né? Porque as mulheres são mais organizadas que os homens. Muito mais organizadas. Muito mais. Elas dão um show de bola nos homens da Igreja de Cristo. Muito mais. Né? Elas estão fazendo um trabalho que, com as criancinhas aqui, ó, que eu não sei não. Eu acho que não vão ser cobrados. Porque se a gente voltar lá em Gênesis, quem tem que promover o ensino, a educação, o crescimento é os homens. Deus deixou esse papel para o homem. E é as mulheres que eu vejo fazendo isso aqui, ó. Né? E elas postam as fotos e nós, eu estou falando para mim também, tá, gente? Estou dando a minha cara a tapa aqui. Né? Show de bola, excelente! Aí na hora de chegar lá, né, na vida eterna, ô varão, vem cá. Né? Eu vou ter que passar lá, Brian. Talvez você não vai passar, né? Mas eu vou ter que passar, pô. Filho. Você acha que entrar lá vai ser fácil? Porque essas coisas, sério. É sério, né? Porque evangelizar, né, a gente querer uma igreja cheia, quem não quer, irmãos? Mas eu quero que a gente consiga dar suporte. Que chega 10 famílias aqui, elas vão chegar com problemas. Casais com briga com mulher, briga com filho, conversam. E aí, como é que nós vamos fazer? Será que nós estamos preparados? Filhos que mexem com droga, que bebe, que tem um mês que não olha com a cara do pai. E aí? Filha que foi abusada? Ô irmão Júlio, então é necessário o que você está dizendo. Qual que você veria um plano de ação prático
aqui para a Igreja de Cristo, porque é o seguinte, de outras denominações que a gente vem, elas têm isso daí, por exemplo, igual na... Não vou falar o nome não, né? Vamos lá. A última que nós viemos, lá tinham os grupos de casais que se reuniam mensalmente. Sim. E quando chegava casal na igreja, por exemplo, era você, sua esposa, quem chegar agora novo de casal, vocês que vão fazer aquela abordagem vão acompanhar. A gente acompanhava. Aí agora o próximo que vai vir vai ser o Marconi e a Tatiana, o próximo é o Guilherme e a Carolina. Era assim lá nessa igreja. Igual o grupo de jovens que realmente se reunia mesmo, fazia coisa no dia a dia, no meio de semana juntos. Quando chegava jovens diferentes na igreja, aí as meninas já abordavam as meninas, já puxava papo, chamava atenção para ficar na igreja, sabe? Uhum. Lá é assim. Aí, igual você mesmo que identificou, porque eu sou novo aqui na igreja, apesar que tem 1 ano e pouco, né? Mas nem comparo a relação. Você vê que, como seria um plano de ação aqui na igreja mesmo, local, para criar esses grupos mesmo de fato? Nas cartas pastorais, a gente vai ver todos esses grupos. Porque um dos problemas que estavam acontecendo, né, nas igrejas era justamente essa desorganização. Aí Paulo orienta Timóteo para que Timóteo possa organizar a igreja, né? Então ele vai organizar a igreja. E a organização fala justamente sobre isso. Então a gente vai ver toda essa organização, a importância desses grupos, né? A importância desses grupos não só do presbitério, mas dos diáconos, né? Das diaconisas, do evangelista, dos grupos de homens, de mulheres, dos jovens. Ele fala tudo sobre isso. Por quê? Porque a igreja ela é um conjunto de grupos. É justamente para que ela possa dar suporte, né, no trabalho que toda a igreja faz. Por quê? O trabalho de evangelismo, né, é um trabalho que toda a igreja vai fazer. A Isabela, na casa dela, chega uma amiga dela da escola, ela... Isabela, quero conhecer a tua igreja. Tá bom. Hoje ela está estudando, então hoje ela tem um potencial para poder evangelizar aquela amiga dela. Mas vamos supor que ela não tem o potencial, ela traz aquela colega, e não vem só a colega, mas vem a mãe, vem o pai, e ela traz aqui. Aí aqui, de imediato, eu penso que chega aqui no domingo. Eu já penso que aí o Guilherme, sendo o evangelista, ele já vai pegar aquela família e já sobe lá para cima. E vai fazer um contato com eles lá em cima, fazer um estudo com eles lá em cima. Não, mas eles têm que estar aqui, não precisa de estar aqui na hora do culto, porque o culto não é para os santos. Então o Guilherme pode estar lá, vai estudando, apresentando à igreja quem somos, falando com eles e tal, né? Deixando claro o quanto nós estamos felizes, né? Eles, né, mostrando para eles como que é a igreja, né, pegando essas passagens que nós mostramos aqui para vocês, fazendo o convite, perguntando se queria uma visita e tal. Aí, se quiser uma visita, é um casal de idoso. Suponhamos que os pais são mais velhos. Vou chamar o Marconi, ou a Tatiana, ou o Júlio, ou minha mãe, ou o Ivanildo, a Rosilane, para poder ir lá, porque são mais velhos, mas tem os filhos, né? Entendeu? Então vai uma família, eles vão sentir mais à vontade, porque o Guilherme é mais novo, mais jovem. Então vai chegar lá um casal mais aparentado da idade, entendeu? Pelo menos esse é um trabalho que eu vejo que a gente deve fazer. E lá em cima eles vão se sentir bem à vontade, né? Terminou o culto, né? Começa a apresentar, chamo, né? Esse aqui é o nosso presbítero, Vantuil, esse aqui é o nosso pregador e tal. A mensagem foi gravada, você pode ouvir ela e tal. Você entendeu? Então esse vai ser... Na Cartas Pastorais é fantástico que tem toda essa organização. Mais alguma pergunta? Então, gente, vocês estão vendo como que, né, uma mente, né,
Essa coisa, ontem na pregação do Marconi, ele falou uma palavrinha ali que, poxa, né, inveja, né? Como que a inveja, ela destruiu, assim, abriu margem para um monte de coisas. Por causa da inveja, endureceu o coração, cegou os olhos, não aceitaram, né? Eles não aceitaram, não quis ouvir, tentaram matar. Na verdade, mataram dentro do coração, eles mataram, não é mesmo? Então, assim, olha como que nós, dentro da igreja, muitas vezes, né? E aí, gente, isso é uma dica para vocês. Quando vocês veem uma pessoa que ela está ranzinza, que ela está raivosa, que ela está xingando, fala assim, irmão, você não está com a mente, você está com a mente sem Cristo. Admoesta ela. Como que é isso, irmão? Eu tomei a ceia agora. Não, você não tomou a ceia não, irmão. Espera aí, nós temos que, vamos conversar, que eu vou tomar a ceia. Por que você tomou ali? Você tomou só um pouquinho de suco e você não tomou a ceia, você está com a mente sem Cristo. Você está raivoso. Pensa bem. Você está com uma raiva, olha o que você está falando. Você está xingando, você está falando que o culto... Você está gritando. Isso é uma mente sem Cristo. Agora, uma mente com Cristo, né? Você está com uma comunhão. Você está alegre, você está cantando, você está reunido, você está dando sugestão, você está se doando, né? Você está em amor, você está gerando comunhão, você está gerando alegria, né? Você está participando, né, das obras, está dando continuidade à ação de Jesus, porque Jesus fez isto, e é isso que Ele quer. E nós, irmãos, precisamos estar atentos, porque Romanos fala que nós devemos estar atentos, porque se você inclinar para as coisas da carne, você vai cogitar das coisas da carne. Se você inclinar para as coisas do Espírito, você vai inclinar para as coisas do Espírito. Então, nós precisamos estar inclinados para as coisas do Espírito, para que a gente apenas realize dentro da igreja os projetos de Deus. Porque é os projetos de Deus que têm que ser manifestados. Olha o que vocês fizeram aqui semana passada, a brincadeira com as crianças. Eu não vim porque Maria Antônia me deu um desafio. Irmãos, eu tive que montar um armário. Pelo amor de Deus, se não fosse o Guilherme lá para me ajudar, né? Ele me ajudou, mas... eu e Guilherme é um barato. Mas ficou profissional, viu? Pois ficou profissional. Mas, Gui, tinha uns 200 parafusos aqui no negócio. Desse tamanhozinho. Nossa, mãe. E eu tinha chegado do serviço, Marconi. Eu morri. Depois que eu terminei, eu acabei umas 4 horas de montar ele. Depois estava todo montado. O fundo dele a gente colocou ele de contrário. Falei, não acredito. Eu falei, Salão, não vou tirar isso não. Eu tentei uma gambiarra, falei assim, não, vou ter que... Aí eu consegui, virei e tal, coloquei. Mas quando eu montei ele lá, eu estava morto, estava quebrado. Eu precisei tomar uns 2 Dorflex, os meus remédios. No dia seguinte eu estava... Aí eu estou olhando assim, a porta, né, porque ficou alto, Maria Antônia desse tamanhozinho, né? Ela tinha o puxador, ele tinha que ficar embaixo e está lá em cima. Eu falei, meu Deus do céu. Aí não dava para ver, aí eu só vi as fotos, ficou maravilhoso o trabalho de vocês aqui, né? Mas que trabalho lindo, sabe? Que bacana. A alegria daquelas crianças, né? Dava para ver nitidamente o quanto que Jesus estava presente aqui, gente. Né? Porque deixa as criancinhas virem, as criancinhas rindo, brincando ali, alegre, né? E o sorvete de Nutella rolou mesmo? Sério? Eu nunca comi um sorvete de Nutella. É sorvete mesmo? Ô, gente, o negócio aqui tá bonito, viu? Vocês tinham que divulgar esse negócio. Rolou sorvete de Nutella aqui, gente. Fazer uma inveja sadia. Aí, ó. Olha aí, irmão. Que isso, irmão? Olha a mente aí. Sorvete de Nutella, puxa vida. Aí sim. Mas tem que servir o melhor.
As crianças saíram felizes, não foi? Gente, eu acredito assim, ó, que isso ficou no coração dessas crianças. Pode ter certeza que talvez a gente não vai estar aqui, mas quando elas tiverem seus 12, 13, 15 anos, elas vão lembrar disso aí, né? Que o projeto de Deus é a longo prazo, não é mesmo? Então é isso aí, né? Então o que Paulo está falando é isso, né? O plano de Deus, tá? O plano de Deus não foi revelado às gerações anteriores, né? O que ele diz aí, ó, no versículo 15, né? No 15, 16. Na sua carne se desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, um corpo, matando com ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz. E vós que estavas longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual do edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Na verdade, não foi aqui que ele fala, acho que foi antes. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. No versículo 12. 11, 12, ó. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, né, que estava no meio. Qual que era essa barreira? Era essa lei. Mas, na verdade, a lei que foi criada não era para ser uma barreira de separação entre judeus e gentios. Era para ser uma lei para que aproximasse as pessoas até Deus. Mas os homens erraram e equivocaram. Então, o plano de Deus não foi revelado às gerações anteriores, não porque Deus quisesse esconder alguma coisa do seu povo, mas porque a sua intenção era que revelar somente no momento mais oportuno. E Deus planejou que judeus e gentios formariam um único corpo, a igreja. Sabia-se pelo Antigo Testamento que gentios receberiam a salvação. Alguém lê para mim Isaías, capítulo 49, versículo 6. É muito importante, irmãos, a gente entender que Satanás sempre tentou impedir que o plano de Deus fosse concluído. Que Satanás sempre tentou impedir. Isaías 49, versículo 6. Eles, né, somente no momento mais oportuno, Deus planejou que os judeus e gentios formariam, né, um único corpo, a igreja, né, a igreja. Mas nunca havia revelado no Antigo Testamento que todos os judeus e gentios se tornariam iguais no corpo de Cristo. No entanto, essa igualdade foi alcançada quando Jesus destruiu a parede da separação e de judeus e gentios criou um só corpo com Deus. Eu gosto disso, irmãos.
Sabe, porque, olha, não existe mais, né? Antigamente, judeus, até hoje ainda tem pessoas que acham, né, que vivem sobre a lei, que acham que é só judeus que vão para o céu, né? Infelizmente. Mas, hoje, aquela parede, aquela lei, ela foi derribada. Ela foi cumprida em Cristo Jesus. Aquela lei que era para manifestar o poder de Deus, o amor de Deus, que era para instruir um povo, que era para trazer um povo até Deus, que era para poder mostrar, instruir esse povo, e esse povo manifestar esse amor de Deus às outras nações. E esse povo falhou, esse povo errou, esse povo deixou se perder, esse povo se tornou uma mente sem Deus, uma mente sem Deus. E aí a gente vai ver toda a história no Velho Testamento. A gente vai ver o quanto que eles erraram, né? Até onde eles chegaram, o que se culminou, né? Mas mesmo assim, isso não impediu o propósito de Deus de se cumprir em Cristo Jesus e se fazer um só corpo em Cristo Jesus. Foi esses versículos 14 e 15, né, de Efésios, que a gente leu, do capítulo 2, versículo 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Ok? É um privilégio, né? Aqui a gente vai entrar no outro capítulo. Alguma pergunta até aqui? Ficou tranquilo para vocês aí? Tá tranquilo? Então tá. Vamos entrar aqui no capítulo. Só um pontozinho que eu esqueci de falar com vocês aqui, ó. Ao morrer, nesse versículo 15, ao morrer, Cristo colocou um ponto final no violento ressentimento que existia entre judeus e gentios, causado por leis que favoreciam os judeus e excluíam os gentios. Cristo morreu para abolir todo aquele sistema de leis judaica. Em seguida, uniu os dois grupos que sempre se opuseram, tornando-os parte de si mesmo. A expressão, né, que ele fala, um novo homem, significa que Cristo transformou tanto um quanto o outro em uma única entidade. Assim sendo, ele fundiu todos os crentes, que o tornou um só nele. Isso é tão importante, irmãos, porque hoje a igreja, né, ela precisa de tomar muito cuidado para que a gente não permita que crie, né, haja entre nós desavenças, né, desentendimento, brigas, divisões, né, problemas de congregação com congregação, discórdia. Porque eu tenho comigo que se houver isso, se acontecer isso, qual vai ser a diferença de nós para o povo daquela época? Né? Se nós somos cristãos hoje, nós precisamos ter essa capacidade de andarmos como Cristo quer que a gente ande, né? Promover sempre a paz, a misericórdia, exercer o perdão, sabe? Reconciliar,
né? Exercer a graça, o amor, né? Todas as igrejas, né, devem estar unidas, não devemos excluir ninguém do nosso meio, eu penso assim, porque nós não temos, entendo que nós não temos esse poder de excluir ninguém, porque nós não somos Deus. Qual o pecado que pode excluir uma pessoa da comunhão de Deus, né? E que me dá o direito de excluir ela da minha comunhão, né? Como se eu estivesse num patamar melhor do que ela, né? Sendo que eu entendo que se nós estamos aqui, é pela graça de Deus, não é por mérito nenhum, né? Se nós estamos tendo o privilégio de poder andar com Cristo, é pela graça de Cristo, é pelo amor de Cristo, é pelos benefícios de Cristo. Toda honra e glória é dele, é pelo sacrifício de Cristo. Não é nada nosso. Então, se tem um irmão que, porventura, está em pecado, eu entendo que isso é um desafio para nós envergonhar Satanás nesse momento. Porque uma vez que ele vê que os irmãos estão divididos, isso é vitória para o diabo, não é para a igreja. Então a gente tem que repensar e ver. Para mim, Cristo não fica satisfeito, não fica contente quando há divisão dentro da igreja dele, não. E isso pode custar muito caro para nós, pode ter certeza. E eu acredito que nenhum argumento, qualquer homem apresentar diante de Deus vai justificar por que se separou. Lembra que nós falamos que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo? Como que você separa? Como que você separa o Glória de Betim? Só se você dá uma podada ali, meu irmão. Fazer uma cirurgia ali, passar o bisturi. Começa a pensar nessas coisas. A gente tem que pensar. A gente não tem autoridade nenhuma dentro da igreja do Senhor, não, irmãos. Nós não temos autoridade nenhuma dentro da igreja do Senhor. Se alguém acha que tem autoridade dentro da igreja do Senhor, você pode ter certeza que vai cair por terra. Vai cair por terra. Nós somos desafiados a cada dia a se humilhar, a abrir mão, lançar por terra o nosso orgulho, a quebrantar, né? É isso que nós somos desafiados. Porque Jesus quebrou essa parede e às vezes a gente levanta novamente essa parede da separação, né? Levanta essa parede. Então, se tem um evento, todo mundo deve participar, pode participar, que o evento é da igreja de Cristo. E nenhum homem é dono do evento. O evento é da igreja de Cristo. A igreja é do Senhor, não é do homem. Ok? Né? Não é do homem. Né? E se é do homem, então não é de Jesus. E se não é de Jesus, então eu estou no lugar errado. Né? Então, essa igreja aqui, ela foi fundada no ano 33. É ou não é? Né? Então, essa é a igreja do Senhor. A gente tem que rever, pensar nessas coisas. Porque Jesus está voltando, irmão. A gente está ficando velho, a gente está ficando cansado. E às vezes a gente pode perder a nossa salvação por coisas. E vai perder. Porque Deus é justo. E às vezes aquele que você acha que vai queimar no quinto dos infernos, ele vai gozar da glória do Senhor. E você não. Não é, ué. Ele vai lá. Porque Deus é misericordioso e você não está exercendo misericórdia. E aí? Por que você não vai exercer misericórdia? Beleza?